Olá, bom dia. O produto interno bruto da agropecuária apresentou uma leve alta de 0,4% no segundo trimestre deste ano. De acordo com os dados divulgados pelo IBGE, a agropecuária foi o único setor que apresentou crescimento. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o aumento chega a 1,2%. O destaque dentro do setor fica com as culturas de soja, arroz e café. O estado, que é o maior produtor de mel do país, está em alerta. Os apicultores do Rio Grande do Sul suspeitam que um envenenamento por agrotóxico esteja provocando a morte das abelhas. Num ecossistema dividido por setores e tarefas, um dos principais cargos pertenceria a elas, as abelhas. São elas que fazem o trabalho de distribuir pólen de região em região. É esse grãozinho minúsculo que faz com que diversas espécies de plantas se reproduzam. Só que nos últimos anos, milhares de colmeias estão sendo dizimadas pelo país. Estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo lideram o número de perdas desse bichinho tão importante. Em solo gaúcho, de janeiro até agora, foram 40 milhões de abelhas mortas. Em torno de 80% da causa de morte é o inseticida, que é colocado de forma incorreta junto com o herbicida, na época da preparação das lavouras. Segundo o especialista, basta uma abelha ser infectada e levar o pesticida de volta para a colmeia. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, um mundo sem abelhas seria um mundo sem chocolate, café, maçã, melancia, mel e diversos outros alimentos. Já segundo a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, 6 a cada 10 plantas cultivadas no Brasil dependem da polinização natural. Uma boa polinização com abelha, ele sai frutos mais bonito, mais redondo, não sai com aquelas imperfeições. Além da contribuição em todo o ecossistema, a abelha também produz o mel. Os principais compradores são Estados Unidos e Alemanha. Em 2019, o Brasil chegou a faturar 370 milhões de reais com a venda do produto. Já não é de hoje que os vinhos nacionais fazem sucesso e eles estão cada vez melhores, mas enfrentam uma competição desigual com os estrangeiros por causa das taxas aos produtores nacionais. Por conta disso, já existe um projeto de lei que propõe a zona franca desses produtos. E a ideia tem agradado e muito os vinicultores do sul do país. Confira os detalhes na reportagem de Jairo Bastos. O cuidado na poda da parreira ajuda na qualidade da safra esperada. Você tem que escolher exatamente o que você pretende, qual é o tipo de uva e a quantidade de uva que você quer. E é nesse momento que você determina isso. As uvas vão estar prontas para a colheita só a partir de janeiro, mas o engarrafamento não para o ano todo. Vinhos e espumantes que já se comparam aos das maiores marcas do mundo, mas não conseguem competir com os importados por causa das taxas aplicadas ao produto. Nós temos uma carga tributária tão pesada que chega até 60% do valor de cada garrafa que o consumidor compra no supermercado, numa loja. Um projeto de lei ainda em tramitação pode mudar esta realidade. O deputado federal Carlos Gomes, do Republicanos, propõe criar uma zona franca da uva e do vinho no estado, dando isenção de tributos ao produto fabricado na região. Com o incentivo de redução ou a isenção do IPI, PIS e COFINS. Nós iremos proteger o setor da uva e do vinho, ao mesmo tempo protegendo também os nossos produtores. A Zona Franca da Uva e do Vinho vai compreender 30 municípios do Rio Grande do Sul. A maioria fica na Serra Gaúcha. Aqui são 680 vitivinícolas, todas elas assim, com parreirais a perder de vista. 90% de toda a produção de vinho nacional saem dessas terras. Nesta vinícola são produzidos 2 milhões de garrafas de vinhos e espumantes premiados em todo o mundo. Com a perspectiva de criar a Zona Franca, vem a possibilidade de aumentar a produção e contratar mão de obra especializada. Gera todo um desenvolvimento turístico e econômico da região ali, que principalmente aqui devido à pandemia foi muito afetada. A expectativa de que a Zona Franca da Uva e do Vinho entre em funcionamento até o ano que vem deixa o setor otimista. Na medida que as pessoas vêm para cá, conhecem o produtor,
e experimenta o vinho e vê a qualidade que tem, aí se cria um elo, um laço com esse consumidor e ano após ano você vai poder continuar vendendo vinhos para ele. Com bastante oferta de cebola nas lavouras, os preços caíram no mercado. A queda passa de 12%. Com o aumento na produção, as cotações de cebola em todas as praças produtoras caíram. Nesta semana, a maior redução foi observada em Monte Alto, no interior paulista, com um valor de 91 centavos o quilo, um recuo de 12,5% frente à semana passada. Segundo o HF Brasil, o período de final de mês é um dos fatores que explicam essa baixa. A região de Monte Alto, mesmo com essa redução, registrou um mercado mais ativo, pois parte da produção é destinada ao Paraguai. Sendo assim, a região conseguiu escoar as cebolas com mais facilidade. Em Cristalina, Goiás, cebolicultores estão em intervalo de colheita e fora do mercado e não sentiram o efeito da baixa liquidez no mercado. Os trabalhos na região de Goiás devem voltar ainda este mês. Planejamento agrícola é um dos fatores que contribuem para a boa qualidade de qualquer lavoura. E falando em café, isso é essencial. Assim que uma safra termina, já começa outra, com semeio e plantio. É o que você vai ver agora na reportagem. Andamos pelas lavouras já colhidas para verificar a situação em que elas saíram da safra. O momento é de planejamento. A gente está os 12 meses do ano já planejando as próximas etapas para que a gente não sofra tanto com os atropelamentos que acontecem. O produtor Bruno, o encarregado Paulo César e o engenheiro agrônomo Fabrício discutem as tomadas de decisões. Estou aqui há alguns anos, fazendo um acompanhamento mensal com o Bruno. A gente faz um checklist da última visita e um planejamento para as próximas visitas, o que ele tem que fazer nesses 30 dias. A fazenda está com uma média de produção de 40 sacas por hectare, um número considerado alto. E isso é resultado de um planejamento agrícola junto com uma consultoria eficiente. Nesse período que a gente está aqui, a fazenda evoluiu muito, principalmente no controle de pragas e doenças, na parte nutricional das plantas. Agora nós estamos num período de colheita também, adotamos algumas práticas diferenciadas de pós-colheita também, que ajudou o Bruno aqui a obter resultados melhores. Paulo César conta sobre a importância de executar todos os trabalhos na hora certa. É muito importante porque dá resultado na frente, né? Porque se você faz tudo na hora certa, a planta vai receber na hora certa, vai alimentar na hora certa e na frente você vai ver a produção que vai dar o resultado. Né? A propriedade São Sebastião fica no município de Carmo da Cachoeira. A colheita está em 50%, um trabalho feito com muita dedicação e história. Eu fico até arrepiado em falar. Eu tenho isso aqui por gosto, né? Sempre fui nascido, criado, meus avós, meus pais, né? A grande parte da família. Então é uma coisa que tá no nosso sangue mesmo, né? Eu faço com muito prazer. Manejo feito para atingir a máxima qualidade e por isso a preocupação com novos processos. A gente faz o CD, o cereja descascado. O tempo está evoluindo, o mundo todo. Então a gente tem que acompanhar os processos aí de evolução e tentar fazer novos cafés, fermentados, naturais, o que for, mas com muita qualidade. Fabrício ressalta a importância de um trabalho já focado nas próximas safras. Sem dúvida, a gente está aqui com a cabeça daqui 1, 2, 3 anos. Então o planejamento é constante e essa visualização do futuro também é primordial e sempre fazendo. Com a queda nas vendas, o grão do milho valorizou 2% na semana passada. Na parcial do mês de agosto, a alta nos preços chega a 20%. Segundo informações do CPE, os produtores brasileiros de milho estão atentos em diversos fatores ligados à atual safra do grão e que podem refletir nos preços, como a produtividade da colheita, a valorização do dólar e os preços externos, e o ritmo de exportação.
Muitos seguem afastados das vendas e resistentes em fixar valores do cereal, junto a cooperativas e cerealistas. Na semana passada, compradores precisaram ofertar preços maiores para conseguir atrair vendedores e efetivar negócios. O indicador Esalq na região de Campinas acumula um avanço de 2,2% e de mais de 20% na parcial de agosto. Este é o maior valor nominal da série desde 2004. E olha, susto nas ruas de Porto Velho, no norte do país. Um búfalo solto percorreu as ruas da capital de Rondônia e causou muita confusão entre os pedestres e motoristas também. O animal atrapalhou o trânsito e danificou carros. A polícia militar foi chamada e tentou conter o búfalo. Ele levou 3 tiros na pata, mas não parou. Na fuga, ainda feriu uma moradora e causou um acidente. O motociclista teve fraturas. O animal foi morto. Não se sabe se ele fugiu de alguma fazenda e nem quem é o dono dele. Mesmo fechando em baixa no mês passado, as cotações de carne suína registraram números bem satisfatórios. Foram cerca de 87 mil toneladas de carne suína in natura em agosto. Veja. Apesar do leve recuo das exportações de carne suína entre julho e agosto, o ritmo de embarque seguiu aquecido no último mês. De acordo com o CPEA, as exportações têm sido um dos principais fundamentos para as altas nos preços domésticos, tanto do suíno vivo quanto da carne, uma vez que as indústrias seguem demandando animais para abate e ajustando os preços de carcaças e cortes para garantir margens positivas. Conforme relatório da Secretaria de Comércio Exterior, foram exportados pouco mais de 87 mil toneladas de carne suína in natura em agosto, uma pequena baixa de 2,8% em comparação com o registro de julho. Colaboradores apontam que a expressiva demanda chinesa por carnes, especialmente a bovina e a suína, tem sido os principais motivos da elevação nos embarques brasileiros. A conta de água deve começar a chegar no ano que vem para os produtores, os agricultores de Minas Gerais. A cobrança é feita por lei desde 1997, mas nem todos os 36 comitês do estado aderiram. Com a cobrança sendo feita em 12 deles, o estado tem até fevereiro de 2021 para começar a cobrar dos comitês restantes. O Conselho Estadual de Recursos Hídricos tem até fevereiro de 2021 para estabelecer a cobrança pelo uso da água em todo o estado. Os comitês de bacia hidrográfica mineiros também têm um prazo para fazer os ajustes ao decreto. A cobrança já faz parte das políticas nacional e estadual de recursos hídricos desde 1997. Como Minas tem 36 bacias hidrográficas, unidades de planejamento de recursos hídricos e 36 comitês de bacia hidrográfica, hoje nós temos a cobrança em 12 deles, o que significa que em 24 deles a cobrança ainda não foi alcançada. Por isso veio esse decreto, que é de fevereiro desse ano, na verdade, instituindo, dando um prazo de 1 ano para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. São vários pontos que são levados em consideração no decreto. A gente tem que chegar num equilíbrio que seja aceito pelos produtores, que permita essa boa gestão do uso da água, alcançar os objetivos da política nacional e estadual, mas também não podemos tirar o produtor da atividade dele, não podemos onerar ele dessa forma. Um fator interessante também é que o produtor rural ele paga por sistemas que são direitos fundamentais e que o urbano da cidade não paga. Por exemplo, o rural, para ele ter uma captação de um esgoto, para ele ter um tratamento de água, ele que tem que arcar com a estrutura de captar essa água, conduzir, transmitir com o uso de energia, que é alto, o valor da energia. Toda essa infraestrutura hídrica de saneamento, o produtor rural é que tem que arcar na propriedade dele. E justamente por tentar encontrar um equilíbrio, um preço justo, que esse decreto está em vigor, já que essa cobrança vai atingir a todos. No campo, os produtores rurais também serão afetados. Essa cobrança vai atingir todos os usuários outorgados ou que venham a obter a outorga de direito do uso da água. Dentro desse universo de usuários, tem o produtor rural e aí tem de forma diferenciada o irrigante. Por quê? Porque a irrigação é uma atividade hidrointensiva, então os valores impactam bastante esse segmento.
As chuvas registradas no mês passado no sul do país devem prejudicar o desenvolvimento da atual safra de trigo. E as negociações do produto, claro, seguem lentas no mercado interno. A forte queda nas temperaturas no mês passado no sul do país, acompanhada de geadas e chuvas volumosas, devem refletir na produtividade das lavouras de trigo da região. De acordo com o CPEA, ainda há incertezas quanto às perdas totais, mas estima-se menor produtividade nos 3 estados do sul. Na Argentina, por sua vez, é a estiagem que preocupa os triticultores e compromete o andamento da atual safra. No mercado brasileiro, os agricultores estão atentos às ofertas da nova safra e à contabilização de possíveis danos da frente fria. As negociações no mercado interno, por hora, seguem lentas. Fazer a poda regular do cafeeiro é importante para o bom desenvolvimento da planta. Mas você sabia que a idade do pé pode influenciar no manejo da poda? É o que você vai ver agora. Nós estamos no município de Campos Gerais e vamos falar de um manejo muito importante nessa época do ano, que é a poda do cafeeiro. Então, estou chegando aqui nessa lavoura, o produtor é o Aloysio. Tudo bom, Luiz? Tudo bom, Luiz? Essa aqui é uma lavoura mais velha, né? Isso. É uma lavoura aí que acredito eu, a gente comprou, ela já estava implantada, mas deve ter uns 35 anos, mais ou menos aí. Como é que foi o manejo aqui? O manejo aqui nessa lavoura faz 4 anos que a gente está fazendo safra zero nela, porque ela é uma lavoura mais apertada, stand 3x1, e se deixar muito, ela estava perdendo muita rama e a produção estava caindo. Em 4 anos eu zerei ela um ano, aí no outro ano eu tive uma safra nela de 125 sacas por hectare, inclusive ela ficou em 5º lugar no concurso de produção, zeramos ela de novo e agora, semana passada eu terminei a varreção nela tudo, ela fechou com 119 sacas por hectare, quase repetiu de novo, mas aí em 4 anos ela mantém uma média de 60 sacas por hectare. Essa lavoura aqui é recorde de produção, hein? Como é que vai ser o manejo aqui? Então, Luiz, parabéns, né? Uma lavoura aí com 60 sacas de média, né? E já é uma lavoura já com 35 anos. Então, o manejo aqui é safra zero mesmo, até pelo espaçamento. Altura? Então, a gente observa aqui você tem, né, uns brotos aqui, são 2 por pé, que está na média aqui. É você cortar mais ou menos ali entre 1,80 m a 2 metros, preservando esse broto que você já tem. O escaletamento lateral você vai cortar em torno de 50 centímetros aqui. Se for de maquininha, manual, você pode fazer em formato de pinheiro para arejar mais a barra. Então, quanto mais cedo você fizer, você vai ter mais brotos e, consequentemente, mais produtividade. O diesel registrou uma alta significante na Bahia, de acordo com os últimos dados da Agência Nacional do Petróleo. Nos 214 postos pesquisados no estado, a média de preço fechou em R$ 3,39 em 22 de agosto, enquanto que em 20 de junho a média estava em R$ 3,03. Ou seja, o combustível teve uma alta aí de 36 centavos em 2 meses. De acordo com os dados divulgados pelo Instituto de Economia Agrícola, a safra 2019-2020 de café no estado de São Paulo atingiu uma marca histórica. Foram 370 mil toneladas colhidas, cerca de mais de 6 milhões de sacas de 60 quilos de café. Esse número representa um aumento de 39,7% em comparação à safra anterior. Agora a gente fala de um furto em uma propriedade rural. Uma quadrilha invadiu uma fazenda no interior do Paraná e levou quase todos os carneiros. O prejuízo passa dos R$25 mil. Os animais roubados eram a principal fonte de renda de um casal de idosos. Aos 74 anos, o seu José chora. É dura, é complicado. Você passa assim, você vai... Nossa Senhora. Dá uma tristeza, né? Os carneiros que ele cuidava nesse sítio em Marialva foram levados por bandidos. Por volta da meia-noite, o casal ouviu um barulho. Quando eles foram verificar o pasto, perceberam o que havia acontecido. Pasto vazio, só esse pauzinho aí custou 10 mil. Só esse pauzinho. Fora tudo cerâmico que você está vendo, 15 fios. Tela lá para cima no morro, ó. Tudo perdido. De acordo com os proprietários aqui do sítio, os bandidos sabiam exatamente o que estavam fazendo. Inclusive, provavelmente conhecem o local.
Isso porque os animais ficavam lá do outro lado da propriedade, mas foram atraídos por este caminho com os bandidos utilizando milho, inclusive foi deixado por aqui. Depois, quando eles chegaram nesse ponto, foram passados para o outro lado da cerca, onde havia muito provavelmente uma caminhonete boiadeira. E aí, ainda é possível ver os rastros do veículo que ficaram aqui no local. Eles abriram o portão, colocaram do jeito que eu larguei de noite, foram fechando tudo certinho. Correntinha no seu prego, foi. O seu José diz que o prejuízo passa dos R$25 mil. Os animais eram a única fonte de renda do casal nesse momento. Alguns dos que foram levados, inclusive, já estavam vendidos. O casal procurou a polícia e diz que tem alguns suspeitos. Agora, os dois estão com medo. E se eu saísse e ele me desse um tiro, né? Tem esperança aí de recomeçar de novo? Vai ter que, né? Passar uns dias aí, até chegar ao fim de ano. São Mateus, cidade do interior do Espírito Santo, é conhecida nacionalmente pela variedade na produção de pimentas, em especial a do tipo Jamaica. E toda essa produção, que não é pouca, viu? É exportada para a Europa, Ásia e também para a Argentina. Esta é a fazenda Lagoa Seca, que fica a 29 quilômetros de São Mateus. O meu avô foi o primeiro produtor a plantar pimenta do reino em grande escala no estado, onde que também teve o jardim clonal da pimenta do reino, onde que se iniciou na região de São Mateus e no Espírito Santo, grandes produtores de pimenta do reino. Com isso, ele trouxe a pimenta jamaica e a pimenta rosa também para a fazenda. Essa pimenta do reino hoje abrange o mundo todo, vários países da Europa, América, do Oriente. Então, assim, acho que ele deu o pontapé inicial, então acho que foi um marco aí na vida do povo capixaba. E não pense que parou por aí. A paixão pela especiaria é tanta que anos depois, um outro investimento trouxe para o estado um novo marco. No Brasil, somente 2 estados produzem a pimenta jamaica. Nós somos os únicos produtores de pimenta jamaica do estado e no Brasil só existe aqui no Espírito Santo, na Fazenda Lagoa Seca, e no sudoeste do estado da Bahia. Ao todo, são 4.000 pés da pimenta. A especiaria, além de ser muito saborosa, é utilizada como antioxidante e um excelente anti-inflamatório. Em pensar que essa riqueza já foi quase erradicada. Tudo isso por ser utilizado na fabricação de bengalas. Originária da Ásia, a pimenta jamaica ainda é pouco conhecida no país. Atualmente, toda a produção é exportada para a Europa, Ásia e a Argentina. Após colhida e ensacada, a pimenta é levada para fazer o processo de separação e secagem. Ela vem da roça ensacada, a gente bota numa máquina que separa os grãos do talo, que já vai direto para o secador. Aí a gente seca ela em fogo indireto, com temperatura bem baixa para não prejudicar a qualidade da pimenta, e posteriormente ela vem direto para essa máquina aqui, que é onde é feita a limpeza das impurezas e pimenta xoxa e demais coisas. Durante o ano, são realizadas 2 colheitas. E para que esse processo aconteça, são utilizadas 3 técnicas, sendo através do processo químico, manual e o automático. Porém, na fazenda, uma outra técnica também descoberta pela família vem dando certo. Com a colheita semimecânica, que nós reutilizamos a colheitadeira de café, e fazemos o mesmo processo. Arrancamos a jamaica, colocamos na lona e se passa na colheitadeira de café, que é utilizada também para jamaica. Ensinar as crianças sobre a importância de uma alimentação saudável não é nada fácil. E sabendo disso, o projeto escolar em Florianópolis vem ensinando aos seus alunos como criar uma horta em casa. Além de auxiliar na alimentação diária, as crianças também aprendem sobre a importância das hortaliças in natura. E acredite, as aulas vêm fazendo bastante sucesso entre a criançada. Plantar, aprender sobre o cultivo de alimentos e
consequentemente, consumir produtos orgânicos e mais saudáveis. Essa era uma das propostas do projeto Educando e Transformando com a Horta, implantado no Centro Educacional Santa Terezinha de São José. Mas aí veio a pandemia e tudo teve que se retransformar. A área destinada para a horta não foi mexida e a troca de conhecimentos passou a ser virtual. E a proposta do projeto era trabalhar semanalmente com atividades presenciais nas 3 escolas. Veio a pandemia, veio o isolamento social, né? E a gente também teve que adaptar as nossas atividades num novo formato. Numa parceria com a CEPAGRO, as aulas virtuais falam sobre a geração de resíduos, sobre fazer as hortas e a importância de uma alimentação saudável. Então eu soube que vocês estão estudando sobre o sistema respiratório e eu trouxe uma plantinha muito boa para o sistema respiratório, que é o gengibre. Que os alunos consigam conhecer a realidade e levar isso para a vivência diária. O importante é isso, né? Não é uma educação para dentro dos muros da escola, e sim para fora dos muros da escola. Mas mesmo sem as aulas práticas, os alunos são incentivados a tentar plantar em casa mesmo. Os irmãos Otávio e Gustavo foram até a horta da vizinha descobrir mais sobre a mandioca. Gravaram até uma entrevista para apresentar aos colegas. Esse brotinho aqui vai sair um broto onde vai dar esse pé aqui, ó. Foi muito bom. A gente aprendeu sobre a mandioca. Eu nem sabia que existia mandioca. Foi a primeira vez que eu vi. E os aprendizados não ficaram por aí. Agora eles já sabem mais sobre outros alimentos e a importância do consumo de produtos menos industrializados. A gente deve ler os rótulos para saber se é um alimento ultraprocessado. Se tiver muitos ingredientes, é ultraprocessado. Se tiver só um negocinho assim normal, é in natura, pode comer, faz bem. Ela me ensinou outras coisas, como a agroecologia, que eu nem sabia que existia, sobre os alimentos in natura e os ultraprocessados. A Natália mudou até a alimentação. Ela, que não comia quase nada de verduras, legumes e frutas, agora está inserindo produtos no cardápio bem mais saudáveis. Eu comecei a botar laranja, eu comecei a botar mamão, pêssego também. Faz todo dia para minha mãe comprar. Os resultados do projeto têm sido muito significativos. A mudança de hábito e de comportamento dentro das casas dos alunos tem mostrado como atos simples podem fazer a diferença. Por isso, no próximo ano, quando a horta de fato virar realidade no pátio da escola, o que se espera é um envolvimento ainda maior das famílias, dos alunos e de toda a comunidade. Na realidade, eu acho que não existe uma educação que não envolva família, escola e alunos. Eu acho que esse tripé é fundamental para um sucesso de qualquer projeto. E a comunidade também vai poder fazer uso dessa horta. Esse é o objetivo final. Quando tudo isso passar e eles puderem transformar o pátio da escola numa linda horta, toda a teoria irá se transformar em muito cuidado no cultivo, com o alimento e com a terra. As vendas de alface caíram em algumas lavouras no mês de agosto. O principal motivo para essa queda está no frio em boa parte do mês e isso atrapalhou diretamente o consumo. O mês passado foi marcado pela desvalorização das alfaces no estado de São Paulo. O frio, além de reduzir a produção, prejudicou as vendas das folhas. Com as temperaturas mais baixas, o consumo tende a diminuir. Em Mogi das Cruzes, o preço médio da crespa no último mês foi de 69 centavos a unidade, o mesmo observado no mês anterior. Já em Ibiúna, houve uma queda de 8%, fechando em 44 centavos a unidade. Na semana passada, a oferta nas roças paulistas sofreu uma redução com a ocorrência de geada em algumas lavouras. A baixa temperatura também favoreceu a incidência de doenças como a murchadeira, o que reduz ainda mais a produção e a qualidade dos pés. As perspectivas para o mês de setembro são boas. As condições climáticas devem melhorar com o decorrer do mês, beneficiando as plantações. A informação é do HF Brasil. Você conhece a Ora Pronobis? É uma planta que chega a ter até 35% de proteína, além de ser rica em vitamina C. Muito comum no Nordeste do país, ela vem ganhando cada vez mais espaço na mesa dos catarinenses. Inclusive, tanto os frutos quanto as folhas podem ser usados em várias receitas. Confira os detalhes na reportagem de Júnior Spíndola.
A Ora Pronobis é uma planta com propriedades e nutrientes fantásticos para a saúde e bem-estar das pessoas. Por isso, em Chapecó, uma empresa do ramo de alimentação tem adaptado esta planta em algumas receitas, utilizando a própria fruta, muito parecida com o conhecido butiá, e as folhas, que podem ser usadas frescas ou secas, de diversas formas. E uma delas é moer as folhas e utilizá-las como farinha. Ela é muito gostosa, azedinha, e ela tem essa cor amarela porque ela é muito rica em beta-caroteno e vitamina C. A fruta você pode também estar utilizando em sucos, pode estar utilizando para fazer geleias, sobremesas, assim como você usa qualquer outra fruta. E comer também assim, natural, né? Que quanto mais natural, mais nutritivo é. Segundo esse engenheiro agrônomo, o clima mais seco contribui para a espécie Ora Pronobis e para os frutos da planta. Por isso, ela é encontrada com mais frequência no Brasil entre as regiões Sudeste e Nordeste. Aconteceu uma seca muito grande o ano passado, depois choveu, depois mais essa sequinha que está dando aí, ocasionou a formação de frutos. Para nós é ótimo isso para a região oeste de Santa Catarina, porque é só mais isso no Nordeste que acontece. Segundo o especialista, a reprodução e o cuidado com o plantio são processos bem simples. Estaca de 15, 20 centímetros mais ou menos, nós temos aí, e simplesmente nós conseguimos plantar no chão, ela enraiza facilmente e, como pode ser ver, em questão de 6 meses, 8 meses, ela já está uma planta enorme, bem formada. Essa planta, que não é muito conhecida, ela cresce como cerca viva e faz inclusive a proteção das residências. Isso porque o seu caule e também a fruta é cheio de espinhos. Mas ela também é de fácil adaptação em vários ambientes, em vários climas. E inclusive é rica em nutrientes, principalmente para o combate à anemia. Os benefícios delas realmente são bem grandes, né? Ela é uma planta conhecida muito pela questão do teor de proteína dela, né? Cerca de 100 gramas a gente encontra 20 gramas de proteína, então é uma quantidade bem considerável. Ela tem 20% do teor dela é proteico. Também tem um teor muito legal de ferro, cálcio, vitamina C. E também a gente pode encontrar muita fibra. Então, os benefícios dela para o intestino são incríveis, assim. Por outro lado, a nutricionista chama a atenção para um cuidado importante na hora de preparar o alimento. A gente só tem que ter uma atenção que a Ora Pronobis, ela tem um fator antinutricional que é chamado de ácido oxálico. É um fator que está em alguns alimentos vegetais, por exemplo, o espinafre, e ele impede um pouquinho a absorção do cálcio. Então é importante que sofra um processo térmico da folha para ela ser consumida depois, para não ter esse atrito com a questão do cálcio. Então a gente pode deixar ali fervendo a água e depois de 5 minutos que deu a ebulição, a gente pode deixar ela imersa de 10 a 20 minutos mais ou menos e depois você pode utilizar para preparo de outros alimentos. Nessa época do ano, os custos para manter o rebanho pesam no bolso. A pastagem está seca e o gado precisa ser alimentado. Mas mesmo gastando mais, o produtor ainda tem motivo para comemorar. O preço pago pelo litro de leite subiu e está sendo vendido a mais de R$ 2,00. Aqui no Jardim Balneário Meia Ponte, o trabalho de um produtor de leite mudou o cenário do bairro. Enquanto a gente tem aqui uma rua onde passam carros e um condomínio de frente, a gente tem esse cenário, ó. Garças, galinhas da Angola e os animais pastando. É um jeito novo que ele aprendeu para ganhar a vida, estando dentro da cidade, mas produzindo leite. Esse mesmo produtor representa vários outros produtores que há muito tempo não viam 1 centavo a mais de aumento no preço do leite. Aqui, ó, dessa ordenha, simples, porém muito organizada, são tirados 360 litros de leite por dia. Com um rebanho de 30 vacas em lactação, o produtor consegue leite de boa qualidade. Capricha na alimentação dos animais e na higiene, mas ainda acha salgado o preço dos insumos, mesmo com a melhora no preço do leite pago pelos laticínios. A rotina do seu Edson começa bem cedo, 5 horas da manhã já tem que estar de pé.
A gente sabe que quem produz leite precisa estar sempre atento, não só ao relógio, mas também ao preço do leite. E é assim todos os dias, ó. Aqui ele já tem um investimento bom, tem a ordenha e tem que ter a manutenção direitinho, que a gente vê que ele faz também. A primeira coisa que a gente percebeu foi o cuidado do seu Edson quando a gente chegou aqui. A gente sabe que onde tem gado não tem jeito. Olha só a limpeza daqui da ordenha, onde o seu Edson tira o leite todos os dias, sempre de 4 em 4 cabeças, né, seu Edson? Uhum. Quando o senhor está aqui de manhã, o senhor fica sempre pensando como é que vai ser daqui 1 mês, daqui 10 dias, o preço do leite incomodou o senhor durante muito tempo ou não? Ah, demais, né, porque era muito barato, né, hoje a gente está recebendo melhor, né? Aham. Hoje dá para começar a sobreviver. Quantos anos tem que o senhor é produtor de leite? Tem 10 anos. Nesses 10 anos, o que o senhor viu acontecer no mercado de leite? Já teve momentos que você falar assim, não vou mexer com leite mais não? Isso é direto, né? O produtor de leite só pensa às vezes em parar, mudar de atividade. E é muito difícil, porque você tem que fazer mágica. Uma das partes que mais preocupa o produtor de leite é essa parte aqui, ó. Porque subiu um pouquinho agora o preço por litro, né? Para entregar. Isso. Mas isso aqui, como é que tá? Tá acompanhando essa alta pequena que teve aí, seu Edson? Não? Ah, essa aí tem uma parte que grande problema nosso é aí, ó. Ração, silagem, o insumo em geral. Aham. Muito caro também. Como é que o senhor faz a alimentação aqui do rebanho do senhor? Aqui eu coloco a ração na hora de tirar o leite, né? E silagem no coice. Qual que é o consumo do rebanho do senhor aqui, desses 2 insumos que o senhor precisa ter? Olha, aí de ração é uma faixa de uns 150 sacos mês. E silagem é a faixa de umas 30 toneladas por mês. Por mês não, mais, né? Deixa eu calculizar aqui. Umas 60 toneladas mês. E o senhor tem que ter sempre o cash para fazer isso? Tem que ter. Senão não consegue fazer, né? Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, o preço do leite ao produtor subiu 16% em julho e atingiu recorde para o mês. E 25% frente ao mesmo período do ano passado. A média do preço no Brasil chegou a R$ 1,75 o litro. É o maior valor registrado desde 2004. Para o seu Edson, ainda ficou um pouco melhor, conseguindo vender até R$ 2,10 o litro. Eu estava esperando essa alta? Mas foi meio inesperado, né? Porque o leite estava lá embaixo, né? De repente subiu até um precinho bom. Qual que é o planejamento do senhor agora, daqui para o fim do ano, pelo menos? Mas se continuar assim, vamos aumentar a produção, né? E dá para ganhar um dinheiro. Porque estava trabalha muito no negativo, na verdade. A melhora no preço do leite ao produtor traz um novo sentido agora. E com certeza é motivo para o seu Edson comemorar. A Associação dos Criadores de Abelhas em Quilombo, no oeste de Santa Catarina, tem a previsão de fechar 2020 com 90 toneladas de mel comercializados. Essa venda é viabilizada por meio do fracionamento para a venda direta ao consumidor e de carregamentos de mel em tambores para entrepostos e exportadores do estado e do país. O próximo carregamento do produto, com cerca de 17,5 toneladas, segue para um comprador de Brasília. O mel produzido pela Associação de Quilombo tem tido excelente aceitação no mercado devido à qualidade e ao sabor. Esses diferenciais são alcançados graças à organização e à profissionalização dos produtores e também à diversidade da flora nativa na região, que resulta em méis de sabores muito peculiares. Atualmente, Santa Catarina produziu mais de 7.000 toneladas de mel na safra 2019-2020. O Censo Agropecuário 2017 do IBGE aponta cerca de 17.000 estabelecimentos agropecuários com apicultura no estado e 300.000 colmeias. Santa Catarina se coloca normalmente entre o 3º ou 4º maior produtor de mel do Brasil, mas os destaques do produto catarinense são a qualidade e a produtividade. Segundo a Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores de Santa Catarina, a apicultura está presente em 98% dos municípios catarinenses.
Você vai conhecer agora uma fazenda no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba, que é dedicada exclusivamente para a criação de ovelhas. E não tem muito segredo não, o manejo é simples, só a alimentação que requer mais cuidados. Veja agora nos detalhes da reportagem. Elas fazem festa quando alguém se aproxima. As ovelhinhas querem brincar, assim como os cães quando o dono chega em casa. É a mesma coisa, parece um cachorrinho, tá? Gosta de brincar. O Valtencir é quem cuida dos animais e de toda a propriedade. Um lugar lindo, rodeado de muito verde e água. Essa é a represa de Paraibuna. Aqui na fazenda são dezenas de ovelhas. Esses filhotes, ou cordeiros, têm 2 meses. Agora eu estou aqui no curral, pois eu vim conhecer, gente, as ovelhas mais novinhas. Olha só o tamanhinho delas. Quantos meses tem? 15 dias. Na verdade, tem 15 dias. Elas são tão pequenininhas. E elas ficam aqui separadas das outras, por quê, Valtencir? Como é 15 dias, então não pode misturar com as outras grandes. Porque senão dá briga. É, só um pisa no outro, aí machuca, né? Os bebezinhos ficam com as mães. Eles são frágeis e por isso os pais, os carneiros, ficam em outro espaço. Eu sou pesadão para não pisar na mãozinha deles, para não machucar, né? Então fica separado. As ovelhas se alimentam de uma mistura de capim, cana e vitaminas. Já os filhotes estão aguardando ansiosos pelo mamar. Olha, 3 vezes por dia os filhotes precisam mamar. E como a mãe deles é de primeira viagem, não dá conta de alimentar todos, a gente precisa dar uma ajudinha. É por isso que o Valtencir trouxe as mamadeiras das ovelhas aqui. Claro que eu vou ajudar a tratar. É fácil? É fácil. Então me ajuda. Como é que é? É igual o tratar de neném? É a mesma coisa. Ah, então eu acho que eu vou saber, vai, gente. Qual que a gente vai escolher? E olha, elas ficam desesperadas. Agora, Valtencir, você vai segurar meu microfone. Olha, olha como que ela fica desesperada. Pega isso no colo. Vou pegar no colo. Aqui, né? Gente, não é igual um bebê, não. É mais bruto. Aí. Olha, gente, olha que fome. Ó, o microfone. Cadê o microfone? Olha, gente, como mama. E o leite desse mamar é de uma mãe postiça, a Chita. Como eles são, a mãe deles são mãe de primeira viagem, tem pouco leite, tem que dar uma ajudinha no leite da vaca. A natureza é mesmo encantadora. E tem gente morrendo de ciúmes por aqui, viu? O cachorro da fazenda, o Arcor, tem que dar atenção para todos. Ah, o Arcor é muito ciumento de mim, muito ciumento demais. A vida na roça dá trabalho, mas o Valtencir faz com muito gosto. Eu amo demais o que eu faço para isso aqui. Nossa, é o meu sonho também. Quando o sol se põe, é hora de guardar as ovelhas. Elas vão para a casinha. Lá ficam aquecidas durante a noite e descansam. A gente já falou aqui no Record News Rural sobre como é difícil e desgastante também a produção de cogumelo. Mas olha só essa imagem que interessante. Um cogumelo maior que uma bola de basquete foi encontrado em uma montanha no noroeste da China. Foi a equipe que cuida de um parque nacional que encontrou o enorme fungo no meio do mato. A princípio, o cogumelo foi confundindo aí com uma pedra de tão grande que ele era. Só que quando eles chegaram perto é que os funcionários perceberam que se tratava de uma espécie selvagem, muito usada na medicina chinesa. O cogumelo tem 25 centímetros de altura por 32 de diâmetro e ainda assim não é o maior encontrado na região não. Há 2 anos, um exemplar com quase o dobro de tamanho foi encontrado na mesma floresta. A natureza é realmente algo espetacular, não é mesmo? O Record News Rural de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até mais. Tchau!